Américo Martins, temos aí, portanto, a fala do presidente Lula, que teria de estar presencialmente, porém, no meio do caminho, ocorreu um acidente doméstico no fim de semana, né? Todo aquele impacto em relação a como é que estaria a saúde do presidente não foi, manteve-se aqui por recomendação médica, mas presencialmente por videoconferência. Américo, Venezuela, eu não posso deixar de te ouvir sobre isso, porque, assim, existem os membros fixos do grupo e também existem alguns membros que são os chamados associados. E eles ficam discutindo, né? Ampliar, não ampliar, colocar ou não mais países. E aí a Venezuela está no meio do caminho. Duas questões. Como é que está a situação agora? E como é que o Brasil se posicionou em relação à presença ou não da Venezuela no grupo? Excelentes perguntas, Elisa, porque aconteceu por baixo da cena aqui uma grande discussão diplomática sobre justamente a adesão ou não da Venezuela. O que acontece aqui em Kazan? Nós temos 9 países que fazem parte dos BRICS, são os chamados membros plenos. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que eram os membros originais, mas Irã, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Egito, que entraram este ano, estão participando pela cúpula pela primeira vez. Só que quando os BRICS ampliaram no ano passado, muitos outros países manifestaram o desejo de também entrar nesse bloco de grandes países em desenvolvimento. Um bloco que tem discussões políticas, financeiras e de cooperação econômica. Muitos deles, inclusive, querem escapar do isolamento que eles têm na diplomacia global, porque são considerados párias pelo Ocidente, por exemplo. É o caso de Cuba, Belarus e outros. 30 países se candidataram para entrar no grupo. Hoje bateu-se o martelo numa reunião que aconteceu anterior a essa em que o presidente Lula falou, com todos os chefes de Estado que estavam aqui, daqueles 9 membros que são membros plenos do grupo. O Brasil estava sendo representado pelo ministro Mauro Vieira. Naquela reunião, segundo eu apurei, Elisa, o presidente anfitrião, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, leu uma lista de 13 países que seriam aceitos por todos os membros para entrarem agora como membros associados. Então vai ter uma divisão: membros permanentes, membros plenos e membros associados, membros parceiros. Esses membros parceiros vão participar da mesma forma das discussões, mas se houver uma divergência no final, aqueles membros plenos têm a palavra final e decidem em nome do grupo. Então começa a se complicar um pouco a arquitetura interna dos BRICS. Qual é a questão? A Venezuela queria entrar, mesmo que fosse como um membro parceiro. Fez um lobby tremendo sobre Rússia, China, até com o próprio governo brasileiro. Mas hoje, quando o presidente Putin leu a lista dos 13 países, não constava o nome da Venezuela. O Brasil trabalhou contra a inclusão do nome da Venezuela e ganhou essa parada. Quando o presidente Putin leu esses nomes desses países, segundo eu apurei, não houve uma manifestação contrária de nenhum outro líder. O que, do ponto de vista do Itamaraty, dá como encerrada essa questão. A Venezuela não será convidada. O que acontece agora, Elisa? O Ministério das Relações Exteriores da Rússia vai falar com esses 13 países e vai confirmar se eles de fato vão entrar no grupo. Por que é preciso fazer essa checagem? Porque o ano passado se convidou, por exemplo, a Argentina, e a Argentina esnobou o grupo quando houve a eleição e o presidente Milei assumiu no país vizinho e decidiu não entrar no grupo. E a Arábia Saudita, que até agora não confirmou se entra ou se não entra, participa das reuniões, mas não manda os seus chefes de Estado. Não esteve hoje nessa reunião dos grandes líderes, dos 9 líderes. Então, por isso que ela não é considerada um país membro pleno do grupo neste momento. Então, esses 13 países vão ser consultados. No caso da América Latina, não consta a Venezuela, uma vitória da diplomacia brasileira, mas constam Bolívia e Cuba. Essas informações vão ser confirmadas mais tarde, quando a Rússia conversar com todos esses países. São 13 no total, Elisa.